Mas você é chamado, aleluia, para ser sal da terra. Você é chamado para ser luz do mundo. Você é chamado para ser relevante. Você é chamado para ter uma vida épica na terra. Ou seja, você é chamado para ser uma instrumentalidade de Deus. Deus te chamou para coisas grandes. Deus te chamou para coisas maiores. Esta é a plena, boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Muitas pessoas vão questionar e dizer: bispo, eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida. Eu venho aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, para dizer para você que você ainda não está vivendo a vontade de Deus. Não. Você está vivendo a vontade permissiva, mas não a vontade absoluta. Devemos entender que a vontade permissiva e a vontade absoluta, eu não me canso de ministrar sobre isso, porque há um pensamento errôneo de muitas pessoas em achar que tudo é vontade absoluta de Deus. Não. Existe a vontade permissiva e a vontade absoluta. A permissiva é a que Deus permite para te ensinar algo, permite para que você venha ser moldado, permite para que você encontre-se no caminho que Deus quer. Mas a vontade absoluta é a plenitude, é o que Deus verdadeiramente quer. A humanidade não vive a vontade absoluta de Deus. Todas as coisas serão restauradas no final dos tempos, mas ainda não veio esse tempo ainda. A humanidade vive a vontade permissiva. Bispo, e a pandemia, o que o senhor diz? A pandemia é vontade permissiva. Deus permitiu. Sim, é permissão. E as mortes, bispo? Permissividade. Bispo, e a maldade? Permissividade. E as pragas, as pestes, a violência, o desamor? Permissividade de Deus? Qual é a vontade absoluta? A vontade absoluta de Deus é que vivamos uma vida épica sobre a terra. Sim, a vontade absoluta de Deus é que você triunfe. A vontade absoluta de Deus é que você seja cabeça e não cauda. A vontade absoluta de Deus é que você governe, que você lidere, que você, aleluia, seja mais do que vencedor. Porque Deus trouxe você à terra com propósito. Bispo, me prova na Bíblia isso. Porque assim, irmãos, o pregador, ele tem que mostrar na Bíblia aquilo que ele anuncia. Eu não posso chegar aqui, falar e não mostrar para você a prova. Eu tenho que mostrar na Bíblia. E a Bíblia vai falar a respeito de um rapaz, um jovem. Ele vai dizer para Deus que é jovem. Eu sei que ele é jovem porque ele diz: Senhor, eu sou apenas uma criança. E ele vai dizer para Deus: Senhor, eu quero ter uma vida normal. Eu quero ter uma vida comum. Eu não quero viver essa plenitude. Eu não quero viver o que o Senhor tem para mim, porque eu me sinto incapacitado. Esse jovem vai trazer 1000 desculpas para Deus e vai dizer para Deus: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu tenho menor idade. Mas Deus vai derrubar todas as desculpas desse jovem e vai dizer para ele: eu conheço você antes que você viesse a madre da sua mãe. É uma linguagem figurada, mas também é uma linguagem literal. Deus está dizendo para ele: todas as desculpas que você trouxer a mim são desculpas esfarrapadas, porque eu te conheço muito mais do que você se conhece. Então você se vê uma criança, você olha para si e se vê incapacitado.
Você olha para você e vê alguém que não tem capacidade para viver a promessa, as promessas de Deus. Mas como é que Deus olha para você? E é isso que importa. Eu quero levar você essa manhã a mudar a visão. Quero levar você a tentar enxergar a tua vida como Deus olha para você. E Deus não olha para você como fracassado. Deus não olha para você como derrotado. Deus não olha para você como coitadinho. Deus não olha para você como quem não sabe falar, como alguém que não sabe o que fazer, como alguém atrapalhado, perdido, incapaz. Não! Deus olha para você e vê alguém capaz de cumprir a missão que Deus determinou para você. E quem é esse rapaz, bispo? Jeremias. No livro o qual leva o seu nome, Jeremias, está escrito assim. Vou ler 2 versículos para você. Versículo 5 e o versículo 3 versículos, 5, 6 e 7. Diz assim, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. E antes que você saísses da madre eu te santifiquei. E às nações eu te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu sou apenas uma criança. Além de não saber falar, eu sou uma criança, Senhor. No verso 7, o Senhor então responde ao profeta dizendo: o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar falar, falarás. Observe, essa manhã nós temos diante de nós um chamado específico de Deus para a vida desse homem. Segundo ele, ainda uma criança. Segundo ele, incapaz. Segundo ele, não sabia falar, não passava de uma criança. Jeremias, diante do chamado profético de Deus para a sua vida, porque Jeremias, eu não quero adentrar no contexto histórico do profeta Jeremias, porém, só para que possamos entender um pouco mais a mensagem. Jeremias, ele era filho de sacerdote. Encontrava-se na terra de Anatote, conhecida como ilha sacerdotal, um lugar de quarentena e de reclusão, a qual os sacerdotes foram enviados na época de um rei muito mau, que tenta matar todos os sacerdotes e acabar com o culto ao Deus vivo. Os sacerdotes são reclusos, encontra-se num período de quarentena em uma ilha chamada Terra de Anatote. Lá, os sacerdotes começam a preparar-se para o retorno a Jerusalém, a retornar à sua função sacerdotal. E Jeremias, filho de sacerdote, filho do sumo sacerdote, o qual seria Jeremias a assumir a linhagem sacerdotal posteriormente ao seu pai Ilquias. Mas a Bíblia diz que Jeremias estava conformado. Jeremias estava preparado para assumir a função sacerdotal, para ser sacerdote. Pensando Jeremias que já está vivendo a vontade de Deus. Porém, por mais que Jeremias estivesse fazendo a obra de Deus, por mais que tudo estivesse correndo bem na vida de Jeremias, ainda não era o que Deus tinha para ele. Porque, irmãos, quem pensa pequeno somos nós. Deus não pensa pequeno. Deus pensa grande. Eu penso pequeno. Você pensa pequeno.
Mas Deus não pensa pequeno. Deus pensa grande. Por mais que você esteja vivendo coisas boas, por mais que você esteja tendo uma vida boa, por mais que você diga assim: poxa, bispo, graças a Deus, eu estou bem financeiramente, eu estou bem sentimentalmente, eu estou trabalhando para Deus, eu estou bem, estou trabalhando no reino, eu estou fazendo coisas para Deus, ainda é pouco para o que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz o que Deus tem preparado para nós. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem. O que Deus tem para você, meu ouvinte, é muito maior do que você está vivendo agora. Aleluia! Eu penso pequeno, você pensa pequeno, mas Deus pensa grande. Para Jeremias estava bom, para Jeremias estava tudo tranquilo. Ele ia ser sacerdote, assumiria o lugar do pai. Isso era o que Jeremias pensava, isso é o que Jeremias queria. Mas Deus queria mais, mas Deus queria mais, mas Deus queria mais. Anote o que eu estou falando com você agora. Deus quer mais para você, Deus tem mais para você. Deus quer te levar a níveis maiores, Deus quer te levar a coisas grandes. Deus tem coisas grandes para você. E então o Espírito de Deus me leva a me lembrar de José. Sabe José do Egito? José foi vendido pelos irmãos para ser escravo. De escravo, José passa a liderar a casa de Potifar. Potifar enxerga em José um potencial e diz: o menino é bom, tudo que o menino coloca as mãos prospera, o menino trabalha, cresce, vai liderar a minha casa. E ele passa a ser líder da casa de Potifar, chefe da casa de Potifar. José pensou que agora a promessa de Deus já tinha se cumprido. Sim, José pensou: poxa, cheguei aqui, eu era escravo, agora sou líder da casa de Potifar. Eu sou chefe da casa de Potifar, tá bom demais. Cheguei aqui, pronto, acabou. Aleluia. Mas Deus tinha coisa melhor para José. Deus tinha coisa maior para José. Eita glória! Deus está falando com alguém essa manhã. Talvez você diga assim: mas bispo, tá bom demais. Bispo, eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo. Bispo, Deus tem coisas maiores para você. A tua mente é pequena, minha mente é pequena. Por mais que eu pense grande, ainda é pequeno comparado ao que Deus tem para mim. Então, meu irmão, não ache que você está vivendo a plenitude. Não está, porque Deus tem coisas maiores para você. Porém, o ser humano, ele vai se conformar, e Deus vai provocar a mudança. Deus vai provocar a nossa saída do local que a gente acha que está vivendo a plenitude, ou da postura. O local pode até não ser geograficamente falando, mas do cargo que exercemos, da função que exercemos, da liderança que estamos atuando no momento. Geograficamente falando, José permaneceu no Egito, porque a promessa era no Egito. Mas Deus vai arrancar José com mão forte da casa de Potifar. Sabe por quê? Porque José, pela sua própria atitude, José, pela sua própria decisão, não sairia da casa de Potifar, porque ali, no pensamento de José, ele já estava vivendo a promessa de Deus. Mas eu repito,
Porque Deus está mandando falar para alguém essa manhã. Alguém que está me ouvindo, Deus manda te dizer que o que você está pensando ainda não é o que Deus tem para a tua vida. Que o que você está vivendo ainda não é o que Deus tem da tua vida. Você pensa pequeno, mas Deus pensa grande. Você pensa pequeno, mas Deus pensa grande. E Deus tem projetos grandiosos para a tua vida. Deus tem planos extraordinários para a tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer através de você. Só está começando, ainda não é a plenitude do que Deus quer fazer na tua vida. Então Deus vai permitir uma perseguição acerrada na casa de Potifar. A mulher de Potifar inventa uma calúnia. E de chefe da casa, José passa a ser agora prisioneiro. José saiu da posição de liderança para a posição de prisioneiro, pior do que escravo. Mas para José sair e começar a andar em direção do que Deus tinha para a vida dele, Deus permitiu a luta, Deus permitiu a perseguição, Deus permitiu a prova, Deus permitiu a calúnia, vontade permissiva, Deus permitiu, para que se cumprisse a vontade absoluta. A vontade permissiva é um caminho até você chegar na vontade absoluta, porque a vontade absoluta de Deus era que José fosse o pai do Egito. Deus então vai permitir situações, Deus vai permitir calúnias, Deus vai permitir perseguições, Deus vai permitir lutas, Deus vai permitir vales, Deus vai permitir desertos, Deus vai permitir dificuldades. Para quê, bispo? Para que você chegue na vontade absoluta de Deus. Tudo que você está vivendo, tudo que você está passando é vontade permissiva. Deus está permitindo. Para quê? Para que você chegue na vontade absoluta de Deus. E a vontade absoluta de Deus é que você viva as promessas de Deus para a tua vida. A vontade absoluta de Deus é que você triunfe. A vontade absoluta de Deus é que você seja a cabeça. A vontade absoluta de Deus é que você seja o pai, é que você seja o chefe. Deus está te levando a viver a vontade absoluta. Pensa comigo. Temos que ler a Bíblia com racionalidade. Temos que ler a Bíblia com raciocínio. Me perdoe aqui a expressão, mas nós somos amigos. Cá para nós, eu posso abrir o meu coração para você e compartilhar um pensamento contigo. Fico eu pensando às vezes, meu Deus, parece que tem pessoas que lêem a Bíblia e não pensam. Não sei com que tipo de comportamento, qual está lendo a Bíblia, porque não interpreta o texto, não pensa, não reflete, não ora, não medita, e quer interpretar a Bíblia somente de forma literal, sem ter uma interpretação espiritual do texto. Então, porque às vezes não está escrito, ele diz, isso não está na Bíblia. Outro dia uma pessoa veio me questionar sobre por que Davi não tinha orado para ser rei. Onde é que está na Bíblia isso? Alguém comentou numa postagem minha, aonde que está na Bíblia isso? Não está na Bíblia isso. Se você ler na carne, se você ler sem a interpretação do Espírito, você não vai encontrar na Bíblia. Por quê? Porque quando Davi, em Salmos 23, capítulo 5, pede a Deus, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, aí você tem que entender um pouco do contexto histórico da época e ler a Bíblia com inteligência. Entender que na época de Davi só 3 tipos de pessoas tinham a unção com óleo. Não era como hoje em dia. Não poderia derramar o azeite na cabeça de todo mundo. Só 3 classes de pessoas tinham azeite derramado em sua cabeça: sacerdotes, profetas e reis. Uma das 3 coisas Davi está pedindo a Deus: para ser sacerdote, para ser profeta ou para ser rei.
É óbvio que não está literal na Bíblia, mas é o Espírito por trás da letra. O Espírito por trás da letra. Então você tem que ter essa inteligência, essa sabiciência de entender o Espírito que está por trás da letra. Então vamos aqui a um pensamento sobre José. Você acha que José na prisão não questionou? Você acha que José na prisão não chegou a duvidar? Poxa, foi escravo, vendido pelos irmãos. Aí José começa a liderar na casa de Potifar. Pensa ele que vai tudo bem. De repente, tudo desaba. De repente, tudo começa a dar errado de novo na vida de José. Eu não sei você, mas tem momentos que a gente para pensar assim: meu Deus, agora que estava dando tudo certo, Pai. Poxa, Senhor, agora que eu pensei que eu ia alavancar, agora que eu pensei que o ministério ia romper, começa a dar tudo errado de novo. E você não provocou isso. Você não fez nada para estar vivendo esse desamor da vida, ou essas consequências que você está passando. Você não provocou, José não provocou. José só foi fiel ao propósito, o qual Deus tinha para a vida dele. Fiel à sua liderança, fiel ao seu pastor, trazendo para uma linguagem atual. E ele foi parar onde? Na prisão. Porque tudo que a mulher de Potifar queria era que José fosse infiel ao seu líder, que José traísse o seu líder. Porque não ia ser somente um adultério, mas ia ser também uma traição de liderança, uma desonra para o líder dele. José estaria traindo a confiança de Potifar. José estaria traindo aquele que honrou ele, Potifar. Então ele escolheu ser fiel a Deus e ser fiel à sua liderança. E ele vai parar na prisão. Pensa comigo agora. Talvez José na prisão pensando assim: poxa, Senhor, eu fiz tudo certo, fui fiel a Ti, estou trabalhando na Tua obra, estou honrando o Teu nome, honrando minha liderança, e estou passando por isso, Deus. Quando eu penso que está indo tudo bem, começa a dar tudo errado de novo. Senhor, qual é o problema? Me revela. Você acha que José não orou dizendo: Deus, o que eu estou fazendo de errado, Pai? Por que isso? Por que quando eu penso que agora vai, tudo começa a dar errado de novo? Quando eu penso que agora eu vou romper, que agora vai dar certo, poxa, Senhor, estava indo tudo tão bem. Deus, estava indo tudo às mil maravilhas, mas agora, Senhor, começou tudo a dar errado. Agora, Senhor, começou as coisas desandarem, Senhor. E agora, meu Pai? Mas entenda, era tudo vontade permissiva de Deus. Ainda não era a plenitude, ainda não era a vontade absoluta, ainda não era o que Deus queria para José de verdade, mas era o caminho para José chegar aonde chegou. Deus está falando com alguém essa manhã. Deus está permitindo você passar por isso. Deus está permitindo. Aleluias. Oh Deus poderoso, é permissão de Deus para que você chegue no ápice do que Deus quer para a tua vida. Se José não vai parar na prisão, José não saía da casa de Potifar se não é a calúnia. José não sai da casa de Potifar se não é o levante. José não sai da casa de Potifar se não é a perseguição. José não sai da casa de Potifar. Deus permite coisas acontecerem para nos levar para onde Ele quer. Tudo que você está passando é Deus te direcionando e te dirigindo a viver a promessa. José vai parar na prisão, e parece que agora
as coisas estão piorando mais ainda para José. Porque de escravo passa a ser líder. Líder da casa. De líder da casa vai ser escravo. E agora? Mas Deus estava no controle. Deus permitiu isso para tirar José do estado de acomodação. Deus permitiu isso para que José estivesse aonde Deus queria que ele estivesse. Porque lá, Deus então vai providenciar um network. O que é network, bispo? Network é contatos. Em uma linguagem executiva, network é contatos. E José vai ter contatos dentro da prisão, em lugares inusitados. Deus vai preparar pessoas para encontrar você. Deus vai preparar as pessoas certas para o propósito que Deus tem para a tua vida. Ninguém chega ao presidente da república sem um network. Ninguém chega a um presidente de uma instituição sem que haja um network. José, humanamente falando, era impossível chegar até Faraó, a não ser que Deus providenciasse alguém para levá-lo até Faraó. Então Deus coloca José aonde? No lugar certo, na hora certa, no momento exato. Talvez para José fosse o lugar errado. Talvez para José fosse o lugar que ele não queria estar. Mas ali era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Talvez para você não queria estar nesse lugar. Talvez você não queria estar nessa localidade. Mas Deus está dizendo: te coloquei no lugar certo, no momento certo, na hora exata. Porque eu vou te apresentar as pessoas corretas que te levarão a cumprir a promessa que eu tenho na tua vida. Assim diz o Senhor. Abaixorabandaço. Ei, calabassuri me derrestia. Calabantu e ofraço e vai, show. Pianto me ofaia, rácia. Então não foge, não corre, não sai, porque Deus está no controle. Aí você sai, você foge, você corre. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A promessa não se cumpre, porque você correu e você fugiu. Não fuja. Espera, aguarda, confia. Deus está no controle. Comecei em Jeremias. Deus me levou a José. Mas Deus sabe de todas as coisas. Que o Espírito de Deus te abençoe essa manhã. Que Ele fale com você muito mais fortemente nessa palavra. Eu quero finalizar dizendo para você: Deus te levará ao lugar certo, no momento certo, e Deus te apresentará as pessoas certas, as quais você está precisando conhecer.